Aleluias. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo, por gentileza, no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 14, versículo 7. Livro de Jó, capítulo de número 14, versículo 7. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará seus ramos como planta. Fecha teus olhos com a sua Bíblia aberta. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante a sua poderosa palavra. Fala conosco da mesma forma ou de uma forma mais sobrenatural que o Senhor já está falando conosco. E te daremos toda honra, toda glória e todo louvor. Que o homem diminua e o Senhor cresça uma vez mais. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, estamos diante de um dos livros mais pregado nos nossos púlpitos. Eu creio que a história de Jó não é novidade para ninguém. Alguns teólogos mais liberais do nosso tempo chegam a duvidar da canucidade desse livro. Alguns afirmam que Jó não existiu, mas isso não é verdade, porque Jó de fato é um personagem biográfico, e por mais que a sua história pareça incrível, por mais que pareça que alguém não possa resistir a tanto sofrimento, de fato Jó sobreviveu e resistiu a todos eles. A Bíblia vai dar testemunho de Jó. Jó não é diferente de mim, Jó não é diferente de você. O livro de Jó, ele é o 18º livro da Bíblia Sagrada, possui 42 capítulos, cerca de 1000 versículos. Aparentemente é um livro pequeno. Se a gente for comparar com outros livros na Bíblia Sagrada, o livro de Jó é um livro pequeno. Porém, apesar do livro de Jó ser um livro pequeno, o livro de Jó possui algumas raridades. O livro de Jó possui algumas riquezas. Raridade é derivado daquilo que é raro. Raro é aquilo que não acontece com muita frequência ou que não se encontra em qualquer lugar. O livro de Jó é recheado de raridade. Poderia citar muitas, mas vou citar apenas 5 para ganharmos tempo. O que eu vou citar aqui não é que só tenha no livro de Jó, mas que aconteceu no livro de Jó. São coisas que não acontecem com frequência. A primeira raridade que encontramos no livro de Jó é que no livro de Jó, Deus conversa com o diabo. Perceba que você vai passar livros, capítulos, versículos, dispensações, e pouquíssimas vezes você vai ver essa cena. Pouquíssimas vezes você vai ver esse fato. Porque Deus não tem o hábito de conversar com o diabo. Deus não tem o hábito de dialogar com o diabo. Mateus, por que Deus não conversa com o diabo? Deus não conversa com o diabo, não é por outro motivo, senão por princípios. Porque conversar com o diabo é perca de tempo. E se existe uma coisa que o Deus dessa igreja não gosta de fazer, é perder tempo. Perceba que esse também é um costume, é um princípio da igreja que você está. Embora talvez você não reúna, está apenas visitando, mas você já percebeu que a glória de Deus já se manifestou, Deus já usou na palavra, no louvor, e até agora você não viu e nem verá nenhum endemoniado pegando o microfone e ganhando oportunidade. Porque infelizmente tem lugares que a glória de Deus só se manifesta quando o endemoniado cai. Aqui não, aqui a glória de Deus se manifesta quando Deus está falando com o seu povo.
Me lembro uma certa vez em um programa de rádio, estava um pastor pregando de forma eloquente, de repente um endemoniado caiu no meio do programa, ele foi em cima do endemoniado e começou a fazer aquelas perguntas, aquele teatro chato que você conhece bem: qual é o teu nome, CPF, identidade, título de eleitor. E o endemoniado foi respondendo. No meio do programa ele disse: agora responde para mim, endemoniado, da onde você está vindo? Colocou o microfone na boca dele e disse: eu venho da Assembleia de Deus. Pensa, irmão, o resto do programa que ele tinha para adorar, para glorificar Deus, pelo contrito que ele tinha com a nossa igreja, ele ficou reproduzindo a pergunta, só para o endemoniado reproduzir que ele estava vindo da Assembleia de Deus. No final do programa ele disse: agora, para fechar com chave de ouro, responde para mim, endemoniado, por que você sempre sai de lá e vem para cá? Colocou o microfone na boca dele e disse: porque lá, quando eu me manifesto, o primeiro que me vê, me bota para correr, mas aqui eu ganho oportunidade, eu falo no microfone: ei, você não saiu da sua casa, deixou seus afazeres para ver diabo falar. Aqui diabo não tem bope, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E o livro de Jó, se você observar, ele é posicionado, ou melhor, ele é baseado em algumas vozes. Aparece 7 vozes no livro de Jó. Por exemplo, quem fala no livro de Jó? Satanás, a mulher de Jó, os amigos de Jó, o próprio Jó e Deus. Porém, no meio dessas vozes existe uma voz que é maior. Perceba que Satanás fala no capítulo 1, Satanás fala no capítulo 2, e eu já acho que falou demais, mas Deus fala no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, não, você não entendeu. Deus fala no início, Deus fala no meio e Deus fala no fim. A voz maior no livro de Jó ainda é a voz do Deus que nós servimos. Segunda raridade que encontramos no livro de Jó é que no livro de Jó Deus defende o caráter de um mortal. Aonde na Bíblia você vê Deus medindo força com Satanás pelo caráter de alguém? Aonde na Bíblia você vê Deus defendendo o caráter de um mortal? Jó, ele tinha uma boa reputação na terra, e Jó tinha uma boa reputação no céu. Capítulo 1 está escrito: Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto. Olha as características desse camarada. No capítulo 1, o escritor do livro de Jó está sendo como um advogado, está dizendo: o que vai acontecer nos próximos capítulos não tem nada a ver com a índole desse homem, não tem nada a ver com a reputação desse homem, com as ações desse homem, porque Jó é um homem íntegro, Jó é um homem reto, Jó é um homem temente a Deus. Mateus, a Bíblia fala como Jó era conhecido na terra? Fala. A Bíblia vai dizer que no momento de provação que Jó estava vivendo, ele vai dizer: eu era o braço dos fracos, quando alguém me via passando pela rua, falava bem de mim. Então Jó, ele tinha uma boa reputação na terra. Mateus, mas você disse que Jó também tinha uma boa reputação no céu. E como que Jó era conhecido no céu? Do mesmo jeito. A Bíblia vai dizer que quando Satanás se apresenta perante Deus, Deus vai dizer para ele: observaste o meu servo Jó, porque não há ninguém semelhante a ele. Jó é um homem íntegro, Jó é um homem temente, Jó é um homem sincero no meu caminho. Você já parou para pensar o que é isso, irmão? Deus dá testemunho de um mortal, Deus elogia um homem de carne e osso. Não, você ainda não entendeu. Quando Deus apresenta Jó para Satanás, Deus descreve tudo o que Jó era. Satanás vai dizer assim: ele é assim porque o Senhor cercou ele de bênção. Deixa eu tocar naquilo que ele tem, e eu quero ver se ele não blasfema, eu quero ver se ele não te nega. Só que eu gosto disso, porque Deus conhecia Jó melhor do que Satanás. Aí Deus vai dizer: pode tocar em tudo, mas preserve a vida, porque Satanás sabia o que Jó tinha, mas não sabia o que Jó era. Oh glória! E Jó não era aquilo que tinha. É por isso que no auge da sua dor ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para Ará. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome dele. A terceira raridade que encontramos no livro de Jó é que no livro de Jó a mulher fala menos que o homem. Dá glória a Deus, irmão. A esposa de Jó falou apenas 2 vezes. Mateus, é raro a mulher falar menos que o homem? Muito raro, raríssimo.
E não é eu que estou falando, é a psicologia. A psicologia vai dizer que a mente do homem gera por dia, 2.000 palavras. Ou seja, por melhor expositor da palavra que você seja, por melhor professor, pregador que você seja, sua mente gera por dia do homem 2.000 palavras. Mas a psicologia vai dizer que a mente da senhora, a mente da senhorita gera por dia 7.000 palavras. É muita coisa, né, irmão? E eu posso dar uns conselhos aos casados? Não sou casado não, mas posso dar um conselho? Deixa a sua esposa falar 7.000 palavras dela, porque senão no outro dia 14.000 palavras. Brincadeira. Terceira raridade, quarta raridade que encontramos no livro de Jó, é que no livro de Jó, o diabo andou sobre a terra. Aonde na Bíblia você vê o diabo andando sobre a terra? Deus pergunta, da onde vem? E ele responde, rodear e passear pela terra. Não estou falando de figura, prefigura, analogia, sombra, não. No livro de Jó, o próprio diabo andou sobre a terra. Quinta raridade que encontramos no livro de Jó, são as perdas de Jó. Mateus, as perdas de Jó é uma raridade? É. Aonde na Bíblia você vê um homem perdendo tudo como Jó perdeu? Poderia citar Mefibosete, porém a história de Jó, ela tem um toque de singularidade, e eu gosto disso, porque as perdas de Jó não é apenas uma raridade, as perdas de Jó é também uma riqueza. Mateus, agora você ficou doido. Você quer dizer que as perdas de Jó é uma grandeza, é uma riqueza? Sim, perceba que as perdas de Jó não foram tiradas do seu livro, as perdas de Jó não foram tiradas da sua história, até porque foram as perdas de Jó que agigantaram suas vitórias. Se não houvesse as perdas de Jó, não haveria a história de Jó. Foram as perdas de Jó que mostraram a sua fidelidade para com Deus. São os vales que enaltecem os montes, são as derrotas que abrilhantam as vitórias, são as perdas que agigantam os ganhos. Eu poderia dividir as perdas de Jó em 3 níveis. Primeiro, nível financeiro. A Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó foi dormir rico e amanheceu pobre. O diabo veio e tirou tudo. Segundo nível da perda de Jó é familiar. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 2, que Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas moças, 10 lindos filhos. O diabo veio e matou os 10. O terceiro nível da perda de Jó é físico. No capítulo 2, versículo 7, diz que Satanás feriu Jó com uma charga maligna. Naquele tempo, no tempo de Jó, existia 6 tipos de lepra. A lepra que Jó pegou é a pior lepra de todas, conhecida como a lepra de Lepos, que no original significa carcomendo. A lepra de Jó ia comendo parte do seu corpo, parte do seu membro. Era comum naquele tempo leprosos não ter a ponta do nariz, não ter dedos, não ter orelha, porque a lepra vai comendo. Você se lembra, um certo momento, quando Jó disse, eu tenho medo da noite? Perceba que a lepra estava mudando a cor da pele de Jó. O cheiro de Jó era sentido à distância. É por isso que Jó vai dizer assim, eu tenho medo da noite. Você vai entender agora. Agostinho, um dos pais da fé, que melhor traduziu o livro de Jó, ele disse que quando chegava a noite, os animais daquela região saíam para caçar. Jó tinha que se esconder em cavernas, porque os animais queriam matar, os animais queriam atacar. Agostinho vai dizer que um homem de 92 quilos chegou a pesar 37. Jó ficou esquelético, Jó ficou doente. O seu cheiro era sentido à distância. Sobre a sua cabeça saiu um líquido que sobrevoava mosquitos por cima. Jó era um morto vivo. Mateus, espera aí, o que você vai pregar hoje? Você vai falar sobre as perdas de Jó? Não. Você vai falar sobre a fidelidade de Jó? Também não. Você vai falar sobre a esposa de Jó? Também não. E eu entendo esse tipo de dúvida, eu entendo esse tipo de questionamento, porque o livro de Jó é um daqueles livros tão pregado, mas tão pregado, mas tão cantado, que sempre que a gente faz uso desta palavra, a primeira dúvida que aparece na igreja: o
que de novo pode sair de um texto tão pregado? O que de novo pode sair de um texto tão cantado? Logo pensamos quando a gente vê o uso dessa palavra. É notável, quando a gente fala o livro de Jó, já dá para perceber alguns suspiros na igreja, porque o livro de Jó se tornou sinônimo de provação. Quando a gente medita nesse texto, logo pensamos, lá vem esse pregador falar de provação, porque sempre que escutamos essa palavra, a maioria das vezes é sobre provação. Mas o que eu vou pregar aqui hoje, o que eu vou falar aqui hoje, talvez você nunca ouviu na sua vida. Então eu queria toda a sua atenção, porque eu tenho uma palavra revelada, e toda revelação carece de atenção. Mas hoje eu quero meditar com os irmãos, dentro dessa história, como que o diabo te ataca, como que o diabo te fera, porém de uma forma nova. Eu quero caminhar com você dentro de uma revelação. Mas antes de entrarmos nesse leque que Deus revelou para mim no meu quarto, eu preciso fazer você entender qual que é a sua representabilidade no mundo espiritual. Eu preciso fazer você entender como você é representado no mundo espiritual. Perceba que o diabo te vê na mesma visão que Deus, pois ambos são invisíveis. A visão não é natural, a visão é transcendental. Vivemos, sonhamos, andamos no mundo natural. No mundo natural, você vê a cor da minha roupa, a cor da minha gravata, a cor do meu terno. Mas no mundo espiritual, a visão é outra. E é dessa forma que o diabo te ataca. É dessa forma que o diabo te fere. Mateus, então qual que é a minha representabilidade no mundo espiritual? Eu queria que você me ajudasse a pregar. Olha para esse irmão que está à sua direita, ou depois olha para o que está à sua esquerda, e diga para ele: prazer, eu sou uma árvore. Fala para ele: prazer, eu sou uma árvore. Você é representado no mundo espiritual por uma árvore. E eu gosto da ideia de comparar um homem a uma árvore. Mateus, mas tem como você me provar isso? Tenho. No texto original está escrito: e plantou Deus o homem no... Tem como plantar boneco, irmão? Tem não. E árvore? Jesus, uma certa vez no seu ministério, ele disse: eu vos nomeei para que vades e dê, e que os vossos frutos boneco dá fruto, irmão. E árvore? João Batista, ao iniciar seu ministério, ele vai dizer: o machado está ao pé da raiz, e a árvore que não der fruto será cortada. Deus disse ao profeta Isaías: Israel é minha árvore, que como árvore eu plantei. Jesus anunciar seu ministério, a Bíblia vai dizer que em um certo momento ele estava com seus discípulos, estava feliz, animado. Mateus, Jesus feliz, animado? Sim, ué. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele tinha um direito. Nesse dia Jesus acordou feliz, imagino eu. Jesus acordou empolgado. De repente um cego começa a clamar: oh Jesus, me cura. A Bíblia vai dizer que Pedro vai até Jesus: ó, tem um cego te clamando aí. O que ele quer? Ele quer ver, ele é cego. Só que Jesus estava muito feliz. Aí Jesus liberou poder. Pum. Só que Jesus liberou poder demais. Pergunta o que ele está vendo. O que o cego responde? Eu vejo homens como... Quando Jesus escuta, opa, essa visão é minha do Pai. Jesus tira a visão espiritual e coloca a visão natural. Pergunta o que ele está vendo. O que o cego responde? Eu vejo homens. Então no mundo espiritual você é representado por uma árvore. O próprio Jó vai se comparar a uma árvore quando ele disse: ainda há uma esperança para a árvore que foi cortada. Então quando o diabo te ataca de forma representativa, o diabo te ataca como se ataca uma árvore. Então como que o diabo atacou Jó? Ele olhou para uma árvore, estamos falando de uma árvore. Ele olhou para uma árvore e começou a atacá-la. A primeira coisa que o diabo atacou Jó foi no seu dinheiro. Um grande filósofo vai dizer que o dinheiro é a força do homem. Qual que é a força de uma árvore? O seu caule. O diabo olhou para a árvore, pá! No caule da árvore. Quando o diabo bateu no caule da árvore, a árvore perde a força, ela tomba. Consequentemente, os frutos da árvore vão apodrecendo e vão caindo. Ela não tem mais força. O que é fruto à luz da Bíblia? Os filhos. Os filhos são os frutos de Deus na nossa vida. O diabo veio e matou os 10 filhos de Jó. O que sobrou?
o tronco. O tronco é através do tronco que é transportado nutrientes para a sobrevivência de uma árvore. Então podemos afirmar que de uma forma espiritual, que o tronco é a saúde da árvore. Qual foi o último ataque de Satanás na vida de Jó? A sua saúde. O diabo veio e pá, tirou a saúde de Jó com uma chaga maligna. Agora eu imagino a cena: não tem mais tronco, não tem mais caule, não tem mais fruto, não tem mais folha, não tem mais galho. Eu imagino Satanás ir lá onde a árvore estava plantada. Esse aqui não prega mais, esse aqui não canta mais, esse casamento já era. E enquanto o diabo comemora aqui embaixo, aleluias, eu imagino Jeová lá do céu olhando: ô Satanás, você não sabe de nada, Satanás. Quem disse que a vida de uma árvore está por cima? Sabe por quê, irmão? Porque Satanás bate nos frutos, achando que a vida de uma árvore está nos frutos, e não está. Satanás bate no tronco, achando que a vida de uma árvore está nos troncos, e não está. Satanás bate nos frutos, achando que a vida de uma árvore está nos frutos, e não está. Você não entendeu? A vida de uma árvore não está no carro que ela dirige, na roupa boa que ela veste. Aonde está a vida de uma árvore, irmão? Na raiz. Sorai, camava, sorai. A vida de uma árvore está na raiz. Aleluia. O diabo bate na parte de cima, achando que matou a árvore, mas está enganado, porque a vida de uma árvore está por baixo. Aleluia. Talvez você chegou nesse culto hoje sem frutos, sem folha, sem tronco, sem galho, e quem te olha por fora está dizendo: matei, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não sei teu nome, não sei teu endereço, mas você está sem fruto. Aí, por favor, levanta a mão. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Agora que eu entendi por que a Sara Faria disse: só quem tem raiz suporta o que eu suporto. Ai, camavassorai, massorai. Tem gente que não entende, irmão. Você tinha tudo para estar em casa, desviado, de cabeça baixa, murmurando, mas não sabe eles que a raiz está viva. Oh, aleluia. E deixa eu te revelar um segredo. Satanás jurou que no ano de 2018 ele te matava, não deu. Virou 2019, ele disse: 2019 eu acabo com aquele casamento, não deu. Virou 2020, ele disse: no ano de 2020, ela vai sair da igreja, ele vai sair da igreja, mas já estamos em dezembro. Será que você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: o ano foi difícil, mas você está vivo? Fala: o ano foi complicado, mas você está vivo. O ano foi de percas, mas você está. Será que é só eu que estou vivo aqui? O ano foi difícil, mas você está vivo. Você está ferido, mas está vivo. Está machucado, mas está vivo. Está angustiado, mas está vivo. Infelizmente, coronavírus matou milhares, mas Deus te deu o privilégio de estar vivo, com saúde. Eu já tenho um recado: avisa para a fofoqueira que a raiz está viva, glória. Avisa para esse matador de projeto que a raiz está viva. Avisa para esse matador de sonho que a raiz está intacta. Eu creio que eu estou pregando para árvores que foram cortadas, e quem te olha está dizendo: não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: enquanto você está nesse culto adorando, eu estou visitando a raiz debaixo da terra. Hoje você vai sair daqui curado.
tudo. Hoje você vai sair daqui melhor do que você entrou. Escuta, você aprendeu isso na escola. Uma árvore tem quantas partes? 5. Frutos, troncos, folhas, galho, raiz. Uma árvore tem quantas partes? Chegaram quantos mensageiros para Jó? Você não lembra? Vamos para a Bíblia. Primeiro mensageiro chegou até Jó e disse: Jó, vieram homens e levaram os seus bois. Primeiro mensageiro. Segundo mensageiro: Jó, caiu fogo do céu e queimou todas as suas ovelhas. Segundo mensageiro. Terceiro: Jó, você perdeu todos os seus camelos. Quarto mensageiro: Jó, todos os seus filhos morreram. Então foram quantos mensageiros? Uma árvore tem quantas partes? Foram quantos mensageiros? Então peraí, se uma árvore tem 5 partes e chegaram 4 mensageiros, então quer dizer que tem uma parte que o diabo não toca. Isso aqui é para quem é espiritual. Que parte é essa, Mateus? Jó, capítulo de número 2. Toca em tudo, Satanás. Somente na vida dele você preserve. O Senhor estava dizendo: pode tocar nos frutos, pode tocar nos galhos, pode tocar nos ramos, mas na raiz você não toca. Na raiz você não mexe. Aonde está a vida de uma árvore? Na raiz. O Senhor estava dizendo: pode tocar em tudo, mas na vida dele toca. Meu Deus, Deus me trouxe aqui para te dizer: a sua raiz está guardada, mulher. A tua raiz está protegida. A tua raiz está guardada. Camavassou. Satanás chegou na árvore chamada Jó e disse: tirei o caule. Jó disse: eu sei. Tirei os frutos. Jó disse: eu sei. Tirei os troncos. Jó disse: eu sei. Sabe o que, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Ai, Jesus, eu sei que o meu Redentor. Arai, camavassorai, camavassorai. Aí que a gente vai entender, irmão. Eu encerro agora. Aí que a gente vai entender, irmão. Quando o salmista disse no Salmo 93: a minha alma está como raiz seca, precisando de chuva. Aí Jó vai dizer: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. O que eu quero fazer você entender é que o tempo de sequidão acaba hoje. Orai, isso aqui é para quem crê, irmão. O tempo da sequidão acaba hoje. Chora mesmo, geme mesmo, grita mesmo, porque quando a água bater, a raiz vai crescer, vai crescer, vai crescer. Ai, camavassorai, camavassorai. Mesmo sem frutos, ao cheiro das águas brotará, 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 brotará. Deus está dizendo: tem gente aqui chorando, tem gente aqui derramando lágrimas, mas Deus está dizendo: quem pregava vai voltar a pregar, quem cantava vai voltar a cantar, quem profetizava vai voltar a profetizar. Queira Satanás ou não, quando a água bater, a árvore vai crescer, vai crescer, vai crescer. Talvez eu estou pregando para alguém que deixou a árvore cortada em casa, mas eu vim aqui debaixo da graça para profetizar que enquanto essa chuva está caindo sobre nós, ela está aí na tua casa. Enquanto você está aqui, está chovendo o teu problema. Enquanto você está aqui, está chovendo lá. Ai, camavassorai, camavassorai, camavassou. A oportunidade vai bater na porta de novo. Ai, camavassou, a porta vai abrir de novo. Teu filho vai voltar a pregar, porque é uma chuva sobre nós aqui nesta noite. E essa árvore cortada vai voltar a brotar hoje. Ai, camavassorai, camavassou. Ai, camavassurai, massou. O homem que passou pela Galileia está passando aqui hoje. O homem que andou por Cafarnaum está passando aqui hoje. E eu gosto disso, irmão, porque Jó vai dizer assim, ao cheiro das águas. Irmão, isso aqui mexe com o meu coração, sabe por quê? Porque Jó não está pedindo uma chuva. Jó não está pedindo uma tempestade, não. Jó está dizendo ao cheiro das águas. Sabe por quê, irmão? Quem tem chamada, quem tem ministério, quem foi escolhido,
nem de chuva precisa. Só o cheiro coloca ele de pé de novo. Ai, Jesus, eu estou pregando para alguém que está caído, chegou aqui caído, mas Deus está dizendo, tu vai sair daqui hoje marchando, de cabeça levantada, porque essa ave vai voltar a crescer. Fica de pé junto comigo, fica de pé junto comigo. Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração neste momento. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu não sei aonde é a sua dor, eu não sei qual foi a sua perca, mas o Deus que eu estou pregando te conhece. O Deus que eu estou pregando te conhece,